Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Vou pedir para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esquecer de dar uma fuçadinha na lojaassombrada.com.br, ok? Combinado? Então vamos ao relato de hoje, que é este daqui. A descoberta da minha mediunidade. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Hoje vou contar alguns relatos que aconteceram comigo, até que eu aceitasse a minha mediunidade. Na verdade, é quase que uma coletânea de relatos hoje, tá? Porque são vários relatinhos que ela tá contando aqui dela. Eu já enviei outros relatos. O primeiro foi sobre uma experiência que eu e uma amiga tivemos durante uma leitura de baralho cigano às 3 da manhã. E o segundo foi sobre a minha experiência de quase morte. Fiquei muito feliz de ouvir você narrando esses relatos. Obrigada por esse espaço e respeito que temos no Assombrado para dividirmos esses contatos com o sobrenatural. Bom, vamos então aos relatos. Se tiver nomes, estarão trocados. Obrigada. Primeiro relato. A falecida veio pedir ajuda? Bom, o primeiro que aqui vou contar aconteceu comigo quando eu tinha uns 12 anos. Eu tive um sonho em que eu estava em um lugar muito cheio. Tinha várias pessoas e eu me assustava e saía correndo. Até encontrar uma escada. Essa escada levava para uma sala vazia. Nessa sala eu encontrava uma mulher toda cortada, machucada. Eu lembro que eu pensava que ela deveria estar morta porque ela estava realmente muito machucada. Nisso, quando terminei de pensar nessa possibilidade, ela estendeu a mão e me pediu ajuda. Eu me assustei na hora, mas eu ajudei. Segurei ela e desci com ela as escadas. Eu a levei para um hospital e lá o médico dizia que ela ficaria bem, porém perderia a memória, ficando só com as memórias mais recentes. Voltamos para casa com a mulher e ela ficava falando: tem que fazer a mamadeira da Luísa. Só que a Luísa é minha prima, que na época tinha 24 anos. Acordei sem entender nada, mas resolvi contar para minha prima, já que a mulher falava nela, né? Contei e a minha prima começou a me pedir para descrever essa mulher. E eu fui falando, e minha prima me olhava apavorada. E ela me contou que era a madrinha dela, que faleceu em um acidente de carro quando ela tinha 1 aninho. Aí a história da mamadeira fez sentido. Minha mãe me levou em um centro espírita e eles falaram que eu tive uma linda atitude, que levar aquela alma para um hospital tinha ajudado ela a se encontrar no plano espiritual. Mas eu, criança, tava nem aí, eu tava morrendo de medo e não queria saber de trabalhar mediunidade nenhuma. Então passei a não querer saber desses assuntos. Próximo relato. O homem que me olhava. Ela até já escreveu aqui, próximo relato. O homem que me olhava. Agora, já com os meus 15 anos, eu estava no meu quarto. Gostava de ficar escrevendo, escutando música. Às vezes escrevia poesias, às vezes só relatava o que eu sentia. E nesse dia eu estava lá escrevendo até que levantei a cabeça para olhar no computador. E quando olho para os pés da minha cama, eu vi um homem sentado, me olhando e sorrindo. Ana do céu, o homem estava nítido ali e foi aos poucos desaparecendo. Eu fiquei paralisada, sem saber como reagir. Depois de uns segundos, comecei a falar para mim mesma que devia ter sido só impressão minha, que não era nada, e deixei passar. Próximo relato: paralisia do sono e saída do corpo. Esse relato aconteceu quando eu já tinha 18 anos. Eu sempre tive muita paralisia do sono, sempre aquela agonia de ver e ouvir coisas confusas e não conseguir reagir. E nesse dia aconteceu isso mais uma vez. Porém, eu me vi dormindo, como se eu tivesse sentada do meu lado na cama, me vendo dormir. Quando me dei conta disso, pensei: se eu tô dormindo, como que eu tô me vendo também? E aí que eu decidi sair do quarto e ir até o banheiro para me olhar no espelho e ver o que é que estava ali. Sair do quarto já não foi tarefa fácil.
Eu parecia ter uns 100 quilos. Eu me sentia muito pesada. Todo o movimento era muito lento e difícil, mas com muito custo cheguei ao banheiro e me olhei no espelho. Ana, eu quero muito saber se alguém aí souber explicar também o porquê que quando eu me olhei, eu vi uma aparência diferente. Era eu, mas era um rosto diferente. Não completamente, mas era mais fino o rosto. Parecia mais branquinha minha pele. Tinha cabelos mais curtos. Eu achei aquilo muito estranho. Me assustei e voltei correndo para o quarto. Sim, no susto eu consegui correr e voltar para o meu corpo. Aí ficou a dúvida. Eu vi outra pessoa? Era eu, mas no plano astral eu sou diferente? Se alguém souber, por favor, me responde. Eu me lembro de um sonho que eu tive também, que foi um sonho meio nítido, onde eu estava numa cidade, numa ladeira, e isso é meu, Ana Paula. E tinha umas casas, sei lá, parecia Suíça, não sei, me veio um negócio assim de Suécia, Suíça, alguma coisa assim, numas casinhas, e acho que era frio também, e eu tava lá segurando um celular e eu fui fazer uma selfie, e no que eu posicionei o celular na minha frente, o rosto que eu vi no celular era de uma mulher loira, não era eu. Era uma outra mulher mais velha, parece, e loira, cabelo liso, loiro. Eu falei, mas não sou eu. Eu tô aqui, eu sei, mas não sou eu. Não sei. Mas não foi assim essa sensação de viagem astral. Foi um sonho que eu tava nesse lugar e vi isso. Mas voltando aos relatos dela aqui. Então, se alguém souber, explica aqui, deixa nos comentários, manda o seu relato, se teve uma experiência parecida. Próximo relato. Preparação para a morte? Esse também me intriga até hoje. Cheguei a buscar o significado para ele em estudos espíritas, mas ninguém soube me explicar. Foi um sonho lúcido, muito lúcido. Nesse sonho, eu estava me preparando para morrer. Sim, isso mesmo, era uma preparação para a morte. Essa preparação era uma mulher que estava me orientando. Ela me levava para uma sala e me falava que era para eu ficar tranquila, que o processo ia ser rápido. Nisso, ela colocava uma espécie de capacete na minha cabeça, de um material tipo metal, dizia para eu fechar os olhos e relaxar. Aos poucos, eu iria ser desligada desse plano. Eu acordaria com alguns efeitos colaterais, poderia me sentir meio estranha, mas era normal. E eu ficava pensando, é assim que acontece na morte, então? Eu fechava os olhos e quando abria, eu estava na minha cama. Acordava com muito enjoo, vista embaçada, levantava meio tonta e minha casa estava muito escura e estranha. Minha mãe estava na sala chorando a minha... isso ainda dentro do sonho. Minha mãe estava na sala chorando a minha morte e eu pensava, alguma coisa deu errado porque eu não morri. Eu tô aqui nessa sensação estranha de tontura e enjoo. Aí voltei pro quarto para tentar dormir de novo e ver onde eu acordava. Demorei para conseguir dormir, tive paralisia do sono no processo, aí acordei, entre aspas, sem me mexer umas 3 vezes, até acordar de fato e estar tudo de volta ao normal. Agora, alguém sabe me explicar o que foi aquilo? Mas a mãe estava chorando. Peraí. Será que eles te desligaram da outra dimensão para você morrer naquela outra e vir para essa? E quem você viu chorando foi a sua mãe de outra dimensão. Lá vai eu com outra dimensão. E aí você veio para essa e morreu para aquela outra. Você foi desligada da outra dimensão. E aí você acordou só nessa. Tipo, você foi desligada de uma das dimensões. Talvez. Gente, estamos vivendo numa Matrix? O que é isso? Sei lá. Último relato. Alguém ligou a luz do banheiro. Nesse relato eu tinha 21 anos. Estava eu e minha namorada dormindo no colchão da sala. Minha irmã e o namorado dela dormindo no quarto da minha irmã. Tínhamos ido dormir na sala para ficar assistindo filme. Luzes desligadas, a porta do banheiro estava meio aberta, da sala dava para ver o corredor e a porta do banheiro.
até que um vulto passou para dentro do banheiro e acendeu a luz do banheiro. Eu pensei que fosse o Rodrigo, que é o namorado da minha irmã, e que logo ele sairia e desligaria novamente, ok. Só que o tempo passou e ele não saía. E eu já pensando, ai que saco, esse guri a essa hora alugando o banheiro e nem para fechar a porta. Resolvi ir ver se tinha acontecido alguma coisa, né? Cheguei perto, dei 3 batidas na porta, chamei. Rodrigo, é tu? Tá tudo bem? Fiz isso 2 vezes. E ele e minha irmã saíram do quarto, dizendo: Ei, não fui eu. Eu achei que foi uma de vocês que tinham entrado no banheiro. Abri a porta, olhei. Não tinha nada nem ninguém ali. Apaguei a luz e voltamos pros quartos bem assustados. Bom, Ana, esses são os meus relatos de hoje. Tenho outros. Quero muito contar e tirar curiosidades que até hoje não tenho respostas. Quem sabe vocês podem me ajudar. No próximo e-mail, envio mais uma pequena série de novos relatos. Super beijo. Um beijo para você, muito obrigada. Olha lá, não falei, é uma mini coletânea de relatos aqui. Né? Cada coisa interessante. Então, realmente, a descoberta da mediunidade. Ela vê coisas, mas nesse dia, nesse último, todo mundo viu esse vulto entrando no banheiro. Credo, gente. A gente fica meio assustado com essas coisas, mas não mais assustado do que com as maledites. Pessoal, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Deixem seus comentários aqui, sempre com muito respeito. Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau.